Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e vamos falar de futebol. Vamos falar da final do Campeonato Acreano, que acontece amanhã. E daqui a pouco eu vou conversar com o time de peso da TV Gazeta, das transmissões esportivas da TV Gazeta. Já eu chamo para cá o Leônidas Badaró, que é o narrador, o Zenildo Mello, que é o repórter de pista, e o Arthur Oliveira, que é comentarista. Esse time vai falar da expectativa para essa partida amanhã que encerra o Campeonato Acreano. Antes de chamá-los, deixa eu falar aqui de uma iniciativa empresarial que é um sucesso. Eu estou falando da indústria Peixes da Amazônia, aqui do Acre. Essa marca se consolidou no ramo da indústria alimentícia e hoje é sinônimo de alimentação saudável, nutritiva, saborosa. Os peixes da Amazônia são uma rica fonte de proteínas, antioxidante natural. Você pode preparar receitas especiais de pratos deliciosos com peixes da Amazônia. São produtos de altíssima qualidade. Se você ainda não conhece, experimente. É sabor, praticidade e mais saúde na sua vida. Peixes da Amazônia agora com cortes práticos em embalagens inteligentes. Peixes da Amazônia você encontra nas principais redes de supermercados da cidade. Muito bem, e agora convidando o Leônidas Badaró, o Zenildo Mello e o Arthur Oliveira, podem vir para cá. Boa noite, Rogério. Boa noite. Quando você falou time de peso, você olhou para mim. É um time de peso literalmente, né? Mas é um time de peso de talento. Eu não posso falar muita coisa não, viu, Leônidas? Já tô quase nos 40 e se eu não me cuidar... Mas vamos falar de futebol. A gente engoliu o Badaró, né? 2 vascaínos, um flamenguista no meio. Vamos deixar a gozação para o final da entrevista, né? Bem, né? Vamos falar do campeonato, porque esse campeonato acreano empolgou. Olha, eu particularmente fiquei impressionado com a empolgação da população, do torcedor, com essa edição do campeonato. E vocês, o que acham? Olha, Rogério, quando a gente foi convidado para fazer parte desse timaço, eu tinha certeza que seria um sucesso. Mas não sabia que a repercussão seria tão grande e o resultado seria tão positivo como foi. É impressionante a qualidade que a TV Gazeta conseguiu dar ao campeonato, ajudar na ida ao público do estádio, que aumentou, nessa coisa. Qual o grande desafio, eu sempre tenho dito, qual o grande desafio do futebol acreano hoje é conquistar torcedor. A gente precisa de torcedor. A gente precisa que quem gosta de futebol no Acre se identifique com um clube local. E a TV Gazeta marcou um golaço. Foi impressionante a repercussão, o resultado positivo. Zenildo, você que, além de participar da transmissão esportiva, também faz parte do jornalismo diário. Como é que tem sido a reação da população nas ruas, o contato direto? Rogério, foi impressionante o resultado. Assim, nessa primeira vez que a TV Gazeta começou a transmitir o futebol, a TV Gazeta já é uma emissora que se consagrou ao longo dos anos com um jornalismo de primeira, um jornalismo de credibilidade. E agora, no cenário esportivo, né, montou essa equipe. E é impressionante que a gente sai nas ruas no dia seguinte, após a transmissão, na segunda-feira, a gente que também está sempre produzindo alguma reportagem, né, para o Gazeta Alerta. O que as pessoas comentam nas esquinas, comentam nas delegacias, quando a gente chega, o pessoal está nos plantões, eles ficam assistindo, né, os jogos. O interessante é que a TV também, com isso, ela preenche um espaço que estava ocioso, que é a questão do entretenimento, né? O esporte. Arthur, você, como um comentarista, tem sido um craque também, né? Igual quando era jogador de futebol. Fora de campo, né? Então, como é que é? Porque o comentarista, ele tem a liberdade de opinar, né? Ele não é como o repórter que tem que dar a informação correta, o narrador que tem que dizer o que está acontecendo. Comentarista não, ele pode opinar. Para você é assim também? Rogério, para mim assim foi uma experiência, eu já tinha passado essa experiência em Belém, né? Já fui comentarista da Liberal, em Belém do Pará. E assim, para mim é tranquilo porque foi uma coisa que eu vivi minha vida toda, né? Então, às vezes a gente até sabe o que o jogador vai pensar, uma jogada que ele vai definir. Então, assim, foi muito gratificante para mim, assim, receber os carinhos, principalmente dos adolescentes, né? Tem garotinhos de 3 anos, 4 anos, 5 anos que eu te vi na televisão, poxa, aí o pai, olha, acompanho vocês, todo sábado tá todo mundo ligado ali. Então a gente ficou muito satisfeito assim com a resposta, né, das pessoas que abraçaram, que nos elogiam o nosso trabalho. Então assim, parabenizar aí a TV Gazeta pelo grande golo. Acho que foi a jogada certeira desse ano. Eu já quero começar outra rodada com você, avaliando a trajetória dos dois times, Rio Branco e Atlético. Como é que você avalia? Bem, o Atlético Acreano é desde o começo, né? Desde
das primeiras rodadas mostrou ser uma equipe mais certinha, né? Uma equipe muito bem trabalhada, muito bem treinada pelo Álvaro, né? Uma equipe taticamente de jogadores assim que decidem um jogo do momento para o outro. E o Rio Branco teve muitas dificuldades, né? O Rio Branco fez muitas contratações que não vingaram, né? E o Atlético montou uma equipe local, uma equipe caseira de jogadores que já se conheciam, que já jogaram juntos vários anos, e isso fez uma diferença muito grande. E aí o Atlético chega nessa final muito forte para ser campeão. Concorda, Badaró? Rogério, a gente tem o Rio Branco, o parâmetro que se usa no futebol acreano é sempre o Rio Branco como favorito por conta do poder de investimento. Lógico. Rio Branco tem um poder de investimento maior do que os outros clubes. O problema é que o Rio Branco contratou mal. Esse ano, é à toa que já mandou 16 embora, se não me falha a memória. E o Atlético tem aquele time que um joga pelo outro, né? São jogadores que jogam com o Álvaro há muito tempo. Então, assim, aqui o cinegrafista, o repórter cinematográfico tem que te ajudar, a produção funciona assim. E às vezes a né? dificuldade une ainda mais. Exatamente, então essa coisa. E tem o Álvaro, que é um treinador que a gente costuma sempre brincar, que ele perde as estribeiras na beira do gramado, gente, quando é nervoso demais, mas que é de uma competência, e tem esses jogadores que têm um elenco na mão. Né? Quando você tem, em qualquer atividade profissional, se você tem o seu parceiro, o seu colaborador na mão, ele joga e trabalha por você. Corre por ti. O Atlético é bem favorito por conta disso. Mas futebol, tem as surpresas, por né? não ser uma ciência exata, que é tão maravilhoso. Tem as zebras, né? tem tudo isso. Você, Nilton, você que está lá na pista, é isso mesmo? Você percebe isso ali no calor do momento? Independente do resultado final, se o Atlético ou o Rio Branco vão conquistar o título, uma das duas equipes, acho que o Atlético ele dá um indicativo de que o futebol acreano ele pode se reerguer a partir do investimento nas categorias de base. Porque a gente viu o Rio Branco, que sempre entra nos campeonatos como favorito, porque tem um investimento maior, mas não tem conseguido trazer jogadores que possam vir acrescentar o nosso futebol. Geralmente são jogadores já rodados em outros clubes que chegam aqui em fim de carreira. Já o Atlético acreano montou essa base de jogadores que foram formados ali nas suas categorias de base. E isso fez com que esses jogadores, Rogério, criassem identidade com o clube, com as tradições do clube. E hoje, se o Atlético conseguir conquistar esse título depois de 25 anos, ele deve muito a esse trabalho de base. Agora tem um assunto polêmico aí, hein? Essa regra de que se houver um empate, o campeão vai sair de um sorteio. Vocês, o que acham disso? Eu acho isso uma coisa muito esquisita, hein? A palavra que define isso é absurda. É um absurdo o que foi feito no regulamento deste ano. Porque a gente pode virar chacota para o mundo inteiro. Eu estava dizendo isso e disse, inclusive, no Balanço Geral hoje pela manhã, que nós participamos, que hoje, com a facilidade de comunicação com as redes sociais, nada fica restrito a um local. Com certeza. Se não virou piada, vai virar. Se acontece, já virou, já circulou blogs, sites, programas nacionais. E se acontecer do Rio Branco vencer por 2 gols de diferença, nós vamos ter, imagina, a definição do campeonato, o campeão acreano 2016 numa moeda. Vai virar chacota para o mundo todo. Agora, como é que os times aceitam uma presepada dessa? Porque não tem outro nome para definir. Olha, é difícil, porque assim, presepada é de quem propôs e de quem aceitou. Né? Eu acho, a minha opinião é que ninguém pensou nisso na hora. Olha, já tá bom, não tem vantagem. E aí, a Federação de Futebol do Acre, ela precisa, para mudar regulamento, ele precisa, pelo estatuto do torcedor, ter muito tempo antes para ser aprovado, para ser homologado. Quando perceberam a bobagem que haviam feito, não tinha mais como alterar. E qual foi o argumento que usaram? O argumento é que o último campeonato foi decidido nos pênaltis e que não era legal, mas pênalti é mais legal do que sorteio de uma moeda, não tenha dúvida. Né? Hoje eu entrevistei, inclusive, o Tony Kim, presidente da federação, sobre isso. Ele disse que, no início, a ideia era que as duas equipes buscassem um gol, para não esperar o empate e levar para a penalidade. Aí a ideia de se terminar no sorteio. Vamos ver o que é que vai dar. Aliás, pensando no futuro, a participação das equipes do Acre nos campeonatos nacionais. O que vocês acham? Hoje eu vejo o Atlético mais preparado para nos representar, né? Já tem uma equipe montada, se perder um ou outro jogador para fora do nosso estado, tem jogadores locais aqui que poderão compor essa equipe e fazer com que ela caminhe ainda para um sucesso maior. O Rio Branco não. O Rio Branco vai ter que fazer outra equipe, né? Vai ter que contratar novos jogadores, até porque o plantel está pequeno. Com certeza depois da decisão um novo planejamento vai ser feito, então vai começar um trabalho do zero, né?
O Atlético já tem uma base, né? Já tem uma espinha dorsal. O Rio Branco não, o Rio Branco já vai começar atrás e sabe que no Campeonato Brasileiro um erro paga-se caro, né? Um campeonato nacional, você precisa de mais do que um time, você precisa de um elenco. O Atlético tem um elenco, o Atlético tem peças de reposição, precisa de um investimento. Se puder trazer 2 ou 3 jogadores de fora para decidir, jogadores acima da qualidade do que nós temos aqui, porque qual é o erro do Rio Branco? Trouxe jogadores, Rogério, que a gente tem, jogadores medianos, que a gente tem jogadores iguais aqui. Então você gasta o dinheiro, traz de fora, depois tem que mandar embora, mas você, tem que, você tem que pagar, né, o valor que você assinou o contrato pela quantidade de meses. Então assim, o Rio Branco vai precisar refazer o time. O Atlético tem um time pronto, precisa, a gente tem, o Álvaro já declarou, treinador do Atlético, que deve perder Josi e Polar, que tem propostas de outros times, é difícil segurar, vai precisar contratar, mas contratações pontuais. Já o Rio Branco precisa refazer a sua equipe. Só lembrando a estreia dos clubes acreanos na Série D, dia 12 de junho. Os 2 grupos são muito difíceis. O Atlético estreia em casa contra o Trem do Amapá, né? E o Rio Branco contra o Náutico de Roraima, também no dia 12, as estreias dos times acreanos na Série D do Campeonato. A opinião de vocês sobre as regras das competições nacionais, que às vezes favorecem os times regionais, colocando ali adversários do mesmo nível, mas eventualmente fazem algumas crueldades também, né? Como é que vocês veem isso? Você tem 2 parâmetros. No campeonato nacional, é bom que seja regional, porque você tem, pelo deslocamento, pelas viagens que são necessárias a serem feitas, é deslocamento menor. Já nas competições nacionais, há uma interpretação, diríamos, dúbia disso. Por quê? É muito bom quando você pega um Vasco, um Flamengo, porque você tem, se você conseguir o segundo jogo, você tem renda garantida para o ano todo. Vamos imaginar aqui que você tem uma renda de, por exemplo, de 300, passar de fase para 500 mil reais, como recebeu o Galvez. Isso, para o Flamengo, para um Vasco, para um São Paulo, para um Corinthians, é nada. Para um time do Acre, a folha do ano todo. Você pagar as contas. Então, assim, receber um time grande é sempre muito importante, porque você corre o risco de receber, por exemplo, um Gemos de Rondônia, não faturar nada e ser eliminado. Quando você pode pegar um time grande desse e fazer caixa pro ano todo, né? Gente, nosso tempo acabou, quero deixar espaço só para convidar o público para amanhã. Começa que horas a transmissão? Às 3h30 da tarde, lembrando que é uma parceria muito legal, os parceiros do campeonato, vamos ter show de Bruno Damasceno, vamos ter show da banda Discordantes, então vai ter samba, vai ter rock e vai ter muita emoção amanhã, TV Gazeta, a partir das 3h30 da tarde. Quero ver quem é que vai me dar uma camisa do vencedor do campeonato acreano. Quero ver quem vai ser. Vamos conversar para todos os jogadores autografar essa camisa para entregar aqui para o Rogério. Na entrevista do campeão aqui. Eu vou vestir ela aqui no Gazeta Entrevista. Isso. Gente, vocês de casa, aguardem só um instante, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Não saia daí.